O Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores e o pior time. Entendi. O meu versículo preferido é uma carta, é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23 a 27, que ela diz assim, ó. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Conta essa história, conta a origem disso. Essa carta de Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto. E até hoje nós temos lá na Grécia os restos da cidade de Corinto, já visitei lá várias vezes, já dei aula dentro do sítio arqueológico, e o texto bíblico ficou com muito mais sentido dentro do lugar. O que havia em Corinto? Corinto sediava anualmente os Jogos Istmos. Eram jogos em homenagem a Poseidon, Rei dos Mares, que os romanos vão chamar de Netuno. Na época de Paulo era mais Netuno, grego que era Poseidon. E esses jogos istmos eram como se fossem... Agora eu vou devolver a linguagem para você, porque você é da área dos esportes, se eu cometer algum equívoco aqui ou imprecisão, você vai me corrigir. É como se houvesse as Olimpíadas, que são mais glamurosas, e uma espécie de mini-Olimpíada regional. Como tem a Copa do Mundo, tem a Copa das Confederações, das Américas e os campeonatos regionais. Então, a região da Ásia Menor ali ficava em Corinto. E tinham esses jogos ali. E eram jogos que a cidade lotava, vinham pessoas de todos os cantos para competir e tudo mais. E eu vejo 3 coisas interessantes sobre Paulo. Primeira, uma abordagem que ele parte do conhecido para o desconhecido. Porque toda a linguagem que ele está falando ali é dos Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, na época, quando eu digo olímpicos, em toda a sua expansão, seja aquele de Atenas ou as competições regionais, era como o futebol para o brasileiro. Sabe aquela paixão nacional que você... Eu lembro que uma vez em Israel, eu passava as Copas do Mundo em Israel, porque como a Copa do Mundo coincide sempre com o mês de julho, é o mês das escavações, e muitas vezes eu era assim, quase que um artista entre eles ali, porque eu era o brasileiro. Você anda com a camisa do Brasil, seja no lado de palestinos ou israelenses... Não importa, a galera te adora. Sabe? E tudo mais... Só que eu também vi o Brasil perder Copas do Mundo nessa situação e só uma notinha de rodapé, eu lembro de ouvir um comentário, não sei se foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, que eles ficavam zoando muito do Brasil, mas um comentário que eu vi na época de um jornalista de lá foi o seguinte: o Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores? E o pior time. Entendi. Olha que lição de vida. Você ouvir isso de um estrangeiro falando, eu apliquei já em igreja, dá para negócios. Não adianta você ter os melhores talentos, mas eles não saberem jogar juntos. Então ele falou isso, ficou na minha mente. O Brasil perdeu, e eu vi a tristeza do locutor, e todo mundo me dando sentimentos como se tivesse morrido um membro da minha família, que eu era o único brasileiro lá. Sabe? O Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Então Paulo, em primeiro lugar, como eu falei, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele falou do que todo mundo conhecia, era a paixão nacional, eram os jogos. Daquilo ali ele extraiu lições para falar do evangelho. Segunda coisa que eu aprendo de Paulo, ele não era um fanático, um radical. Veja que interessante, do ponto de vista da cultura religiosa, os Jogos Olímpicos eram o antagonismo do que Paulo acreditava, porque Paulo, enquanto judeu, agora seguidor de Jesus Cristo, cristão, portanto, Paulo acreditava num único Deus. Ele não acreditava em Zeus, Poseidon, Hades ou em Dioniso. Havia um templo de Dioniso tremendo lá em Corinto, ou mesmo em relação à deusa do amor. Paulo não tinha essa visão. Porém, ele não ficou assim, não, como o jogo é em homenagem a Poseidon, não vou participar disso. Não. Ele sabia separar as coisas. Certo. Ele sabia separar as coisas.
E a terceira coisa que eu aprendo é que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, ele usa o esporte, a corrida, como uma metáfora da fé. Ele fala dela também como um princípio de vida. Ele fala assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Aquele que destrói esse templo, Deus também o destruirá. Ou seja, os esportes também fazem parte do estilo de vida recomendado pelo grande teólogo cristão chamado apóstolo Paulo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O diálogo com a prática esportiva está ali, olha, intimamente correlacionado.